Eu vou começar falando o seguinte, galera, eu não gosto muito de fazer isso, sou sincero, de ficar reclamando de arbitragem. Eu acho que a arbitragem no futebol brasileiro, ela é horrível, horrível, e erra para todo mundo, prejudica todo mundo, ela é ruim, não faz maldade. Mas por envolver o Palmeiras, que nos últimos dias tem protagonizado, digamos assim, cenas patéticas, fazendo até, uma blindagem ao elenco e à comissão técnica, a diretoria não permite que o treinador fale, que os jogadores falem após as partidas, porque não gostou da postura da CBF. Vem cá, Palmeiras, vocês alegaram que tem um sistema que não permite, vocês não. Na verdade, eu preciso ser justo. O auxiliar do Abel Ferreira disse em uma entrevista coletiva que sabe que tem um sistema que não quer que o Palmeiras seja campeão do Campeonato Brasileiro 2 vezes seguidas. Primeiro, uma acusação totalmente leviana. Segundo, acusou, tem que provar. Terceiro, que sistema é esse? O Flamengo recentemente foi campeão aí 2 vezes seguidas do Campeonato Brasileiro, 2019 e 2020. Não existe sistema. E o sistema, o tal sistema, ajudou vocês, Palmeiras, ontem, na partida contra o Flamengo, porque foi pênalti, sim, em cima do Everton Ribeiro, o lance do Richard Rios. Claro que foi pênalti, gente. Eu não sou especialista em arbitragem, mas todo mundo está achando que foi pênalti. Eu conversei até com um torcedor do Palmeiras que falou, Vini, é óbvio que foi pênalti. Mas a arbitragem é ruim. E tá vendo, Palmeiras? Ela é ruim para todo mundo. Se vocês estivessem preocupados com a arbitragem no futebol brasileiro, vocês iriam emitir nota oficial para reclamar do pênalti que foi marcado hoje para o Santos contra o Goiás. Mas os clubes só se manifestam quando são prejudicados. Ou seja, só estão preocupados com o próprio umbigo. A verdade é essa. Porque o que foi feito hoje na partida do Santos contra o Goiás, quem acompanhou sabe do que eu estou falando, e o que foi feito ontem na partida do Palmeiras contra o Flamengo foi um absurdo. Teve um lance, se eu não me engano, foi no segundo tempo, que uma bola lançada, o Rony recebeu o lançamento, o árbitro marcou impedimento, o bandeirinha marcou impedimento, e depois teve revisão do VAR. Gente, por que revisar? Sendo que o negócio já tinha sido marcado. Não tinha por que revisar. Então, Palmeiras, o sistema está aí. E aí? Cadê o sistema? Quando ajuda vocês, vocês não falam, né? Vocês não reclamam. Pera lá. Dito isso, em cima da arbitragem, o Flamengo vai à CBF reclamar sobre 2 lances na partida contra o Palmeiras. O primeiro sobre esse pênalti, que não foi marcado na visão do Flamengo, do Richard Rios, em cima do Everton Ribeiro aos 32 do segundo tempo, e o outro aconteceu 4 minutos depois, que foi esse que eu mencionei aqui, após um lançamento do Rafael Veiga para o Rony. A arbitragem marcou impedimento durante o lance, o que fez a defesa do Flamengo parar, né? Marcou, e mesmo com o impedimento marcado, o lance foi revisado pelo VAR antes de a bola voltar a rolar, o que irritou muito os dirigentes do clube carioca. Óbvio que não era para ter sido revisado, gente. Já tinha sido marcado. É para ser revisado quando o árbitro não marca e aí acontece o gol. Aí tem que ser revisado. Agora, da maneira que foi, por que foi revisado? Não faz o menor sentido. Eu acho que a diretoria do Flamengo está certa, sim, em ir para a CBF fazer reclamação. Vai mudar? Não vai. Mas tem que fazer reclamação, tem que fazer o papel, tem que reclamar. E de maneira justa. Não é chegar numa entrevista coletiva e dizer que tem um sistema. Pô, que sistema é esse? E mais engraçado é que a comissão técnica do Palmeiras e os jogadores do Palmeiras não falam. Agora fala, ué. E aí, Leila Pereira? Agora fala. Deixa eles falarem, pô. Mas vamos falar de campo e bola. Nesse domingo, dia de folga para o elenco do Flamengo, os jogadores folgaram, vão se reapresentar nessa segunda-feira, mas não foi folga para Gabigol e Léo Pereira, não. Os dois que estão se recuperando das suas respectivas lesões, Gabigol de um problema no tornozelo, Léo Pereira de um problema muscular na coxa esquerda, estão fazendo um processo aí de recuperação para tentar ficarem à disposição do técnico Jorge Sampaoli na quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo pela Copa do Brasil, que vai ser lá em Curitiba, grama sintética novamente, 2 jogos seguidos em grama sintética. E o Alan, eu sei que vocês vão me perguntar sobre o Alan, ele não foi nesse domingo, também recebeu folga, mas ele vem trabalhando em 2 períodos, inclusive ele será apresentado à imprensa nessa segunda-feira.
existe uma expectativa muito grande para o Alan ser relacionado na quarta-feira. Fisicamente ele está demonstrando evolução, ainda tem aí mais 2 dias de trabalho, né? Eu acredito que ele será relacionado. Agora, se vai estrear ou não, é uma outra história aí, depende de uma série de fatores, de como vai ser o jogo. A gente já pôde perceber que o São Paulo é o seguinte: tá pronto, te coloco como titular. Luiz Araújo foi titular ontem contra o Palmeiras. Em cima disso, você que duvidou da escalação, quando a gente soltou a escalação aqui, um beijo para você, hein? Eu vi muita gente duvidando, falando, é mentira, é mentira, é mentira. Quando a gente falou que o Arrascaeta e Everton Ribeiro seriam reservas e o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo seriam titulares contra o Palmeiras. E eu falei para vocês que não era para poupar. Pelo contrário, era uma estratégia do São Paulo e ele confirmou na entrevista coletiva que era uma estratégia. Estratégia é essa que ele percebeu no primeiro tempo que não deu certo, mudou no segundo tempo e a mudança surtiu efeito, tanto é que o Flamengo conseguiu empate com o Everton Ribeiro dando um lindo passe para o Arrascaeta fazer o gol de cabeça. Então, para vocês perceberem que aqui a gente apura e tenta trazer a verdade sempre. E o Alan, se estiver pronto, o São Paulo vai colocar. Não tem essa de que, não, tem que ir pouco a pouco, nada disso. Luiz Araújo foi titular no seu segundo jogo. E falar nisso, eu gostei da partida do Luiz Araújo, tá? Não gostei do Cebolinha, vou ser sincero, perdeu um gol ali na cara do gol, no fim do primeiro tempo. Mesmo com o Flamengo mal, o Flamengo poderia ter ido para o intervalo com empate de 1-1, para vocês perceberem como faz a diferença um lance desse. E eu acho que o Cebolinha, vocês que estão criticando, pedindo a saída do Cebolinha, eu penso ao contrário. Eu, se eu sou vocês, eu daria apoio. O Cebolinha é um cara que está buscando muito melhorar a parte mental, tá? Fazendo um acompanhamento, enfim, não vou dizer terapia, mas com um coach em particular, para poder trabalhar o lado emocional também. E eu vejo no Cebolinha isso, um excesso de vontade de mostrar serviço. Não é para menos, né? Ele chegou com uma expectativa muito grande, o Flamengo investiu muita grana para contratá-lo junto ao Benfica. Eu acho que tem que dar tempo e paciência ao Cebolinha. Não peguem no pé, porque é pior, pode prejudicar. Eu tenho essa opinião, não sei se vocês concordam comigo. Para finalizar o nosso vídeo... Eu acho que se tivesse começado com Everton Ribeiro e Arrascaeta, pela maneira como o Palmeiras se comportou no primeiro tempo, não sei também se eles conseguiriam render o que renderam no segundo. Porque o Palmeiras mudou muito seu comportamento de um tempo para outro, né? O primeiro tempo do Palmeiras, para mim, foi o melhor momento do Palmeiras nesses últimos jogos, aí disparado. O time competiu muito, marcou, foi intenso, agressivo, teve a bola. O Palmeiras fez o primeiro tempo muito competitivo. E aí tem 2 aspectos. O desgaste, né, que jogar daquela maneira é desgastante, que vem na segunda etapa, e também a questão da estratégia. O Palmeiras é um time que ele busca uma vantagem para condicionar o jogo e ele recua. Você quase sempre faz isso, e foi o que fez. E é justamente nesse momento que entra o Everton Ribeiro e depois entra o Arrascaeta com 13 minutos e é quando o Flamengo tem um controle maior da partida. Mas se o Cebolinha tivesse cumprido a missão dele sem bola, e o Luiz Araújo também, especialmente o Cebolinha, o Flamengo não teria concedido tantas oportunidades ao Palmeiras. O Maicon, no lance do gol, cruza com toda a liberdade, e em outros momentos isso aconteceu, e talvez funcionasse. Claro que o São Paulo tentou uma coisa que deu errado. Ele falou no coletivo, inclusive, ele admitiu que não funcionou, mas corrigiu durante o jogo com as mudanças que ele fez num outro momento da partida. Acabou sendo um resultado, acho que até compatível com o que foi o jogo. Falar de justo ou injusto, aí depende. Se você colocar a arbitragem no meio, aí você pode discutir. Se tirar a arbitragem, pelo que os times fizeram, 1-1 foi o retrato do jogo. Só que o futebol, ele envolve também algumas situações, né, que podem mudar, independentemente de ser justo ou não. E ontem houve problemas sérios de arbitragem nesse jogo no Allianz Parque. E isso, evidentemente, teve uma interferência, provavelmente teve, né? A gente não sabe se marcasse o pênalti, seria gol e tudo mais, mas teve uma interferência direta no resultado final, pelo menos a possibilidade do resultado ser diferente seria muito grande se porventura a arbitragem não cometesse o erro que cometeu. Então, incluindo a arbitragem, você achou injusto? Sim, porque a arbitragem errou. Teve um pênalti que ele não deu, né? Um pênalti claro que ele não deu. Aliás, 13 dias antes, um pênalti idêntico foi dado para o Palmeiras de Plácido no Flaco Lopes. E foi um pênalti bobo, o Botafogo estava melhor, correu o risco de tomar um empate, o Rafael Veiga perdeu o pênalti, e foi um pênalti bobo do Richard Rios também, porque não tinha perigo ali iminente. O Ribeiro, se ele alcançasse a bola, ia tentar fazer uma jogada, tentar manter a bola viva, não era uma situação que ele entrava para fazer o gol, talvez nem conseguisse dominar a bola direito. Se ele cerca, se ele acompanha até o final sem fazer a falta,
o Everton Ribeiro teria que tentar dominar e tentar manter a bola em jogo. Nada além disso. Dificilmente ele finalizaria ali, ainda mais que a bola vinha mais para o pé direito, né? E ele é canhoto, ele usa muito pouco a perna direita. Então foi um pênalti bobo, mas aconteceu, né? Aquela coisa. Aconteceu como houve um pênalti assim em 2021. Ontem começaram a aparecer vários, a gente vai lembrando. O Marcos Rocha, um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, o VAR interveio e deu o pênalti para o Palmeiras. Igualzinho, empurrão pelas costas. Ombro com ombro não é pênalti. Ombro, braço nas costas é uma infração, uma falta. É isso, é a regra do jogo. Eu não sou favorável àquelas 1000 faltinhas, né? Mas ali foi uma falta que é marcada no Brasil assim com muita naturalidade pelos árbitros, com o VAR ou sem VAR. E não marcou, então evidentemente tem uma interferência. Foi o único lance polêmico do jogo, o resto é chororô, né? Ficar reclamando do impedimento que está ali a tal da linha, porra, não, porque não sei o que, não dá. Aí querer viver num universo paralelo é uma coisa assim doentia que tem que acabar. Isso está cansando, isso é muito ruim para o futebol, gente. É ruim para todos nós, para o torcedor, para o jogador, para o técnico, para a imprensa, para os dirigentes. Não é bom, porque assim, não é possível que uma equipe só perca quando é prejudicada. Esse time é um time do outro planeta, né? Porque nenhuma das grandes equipes na história do futebol mundial, em todos os tempos, foi imbatível. Os melhores times foram batidos em algum momento. Em algum momento e perderam. E toda vez que acontece alguma coisa é por conta de arbitragem. Não é possível isso. Isso passou do limite. Isso é ridículo. Isso não combina com o tamanho do clube, gente. Com a história do clube, com o porte do clube, com as suas condições financeiras hoje, torcida, mídia que tem. É uma postura pequena, de time pequeno. Isso tem que acabar, isso não pode continuar. E ontem foi o que aconteceu. O árbitro errou, mas o jogo em si, fora o episódio da arbitragem, para mim foi um resultado compatível com o que foi a partida. Um tempo de cada um e terminou com empate. E ó, a gente vai mostrar, porque o Mauro César falou de lances semelhantes, tá? Que tiveram. A gente separou aí esses lances semelhantes que o Mauro César falou, porque realmente foram marcados os pênaltis, foram muito semelhantes. Eu vou pedir pro Gabrielzinho para colocar aí na tela. Lances semelhantes onde foram marcados os pênaltis. Ó, tá aí, ó. Contra o Botafogo. Esse é aquele do 2021. Não, esse é pelo Grêmio. É contra o Grêmio. Esse aí. Contra o Grêmio, o Marcos Rocha sofrendo aí a penalidade. Não marcou na hora, marcou depois do VAR. Não foi marcado no momento. Depois marca com a utilização do VAR, o pênalti no Marcos Rocha. E é um lance muito parecido. Ainda teve o lance do Palmeiras contra o Botafogo, como o Mauro lembrou aqui. Não tem como, aí me desculpa, não tem como, eu vou até perguntar pro Nilson, que ele não estava no programa ontem, dizer que não foi pênalti. Eu acho que aí foi o Piperno, porque o Piperno tem o coração palmeirense, e aí eu acho que ele se recusa a ver o pênalti, porque não tem contato nenhum corpo a corpo, é pelas costas. Ele vai nas costas do Everton Ribeiro, olha aí, ó, o lance é bem claro. Vai nas costas do Everton Ribeiro, e aí, uma coisa que eu fiquei um pouco aqui indignado quando o Piperno falou, que eu falei, chama o VAR. Ele, não, mas é um lance interpretativo. Me desculpa, gente, não é interpretativo. É uma trombada com a utilização do braço nas costas do adversário. Olha como tá chegando aqui o Murilo, né, que tá chegando ali na cobertura. Olha, o Everton Ribeiro não ia fazer nada, gente. Não ia dar em nada. Não ia dar em nada. No máximo ele ia manter a bola viva para tentar dar sequência à jogada, sair pela direita, recuar para a lateral, tentar manter a bola no ataque, cavar o escanteio. Mais do que isso, dificilmente ia acontecer. É uma tolice do jogador apavorado, né? O seu Richard Rios também muito superestimado. Quando contratado, parece que tinham contratado, sei lá, o novo Busquets, né? Aliás, as observações do mercado do Palmeiras são sempre elogiadas, né? Atuesta, não que observação de mercado. O Flaco, que até hoje não deu certo, até era um jogador muito promissor na Argentina. Agora o Tabata foi embora. 5 milhões de euros. Custou, já foi emprestado. Sabe? Tem algumas contratações muito ruins. Não é só o Flamengo que faz bobagem do mercado, não. O Palmeiras também erra bastante. O Richard Rios, não que seja um mau jogador, mas houve uma supervalorização. Parece que tinha contratado o melhor volante do Brasil. E não é. E nesse lance ele foi extremamente juvenil, né? Fazer um pênalti desse. Sorte dele que não marcou. Mas foi uma tolice. Se marca o pênalti, o Flamengo vence o jogo, ele hoje estaria sendo xingado pela torcida do Palmeiras. Agora, Nilson, mais do que o árbitro, pra mim, esse é um erro absurdo do VAR. Porque o árbitro, ele estava até razoavelmente posicionado, ele está fora da área. Só que tem um jogador do Palmeiras, que é o Gabriel Menino, na frente do árbitro. O Gabriel Menino, a gente viu esse lance várias vezes ontem, ele está na frente do árbitro. E o árbitro, ele pode ter achado que foi pelo lado. Se foi de lado, realmente poderia não ser pênalti. Agora, o VAR, que não chama
um pênalti numa situação como essa, ou ele não entende nada de futebol, ou ele é covarde. Porque teve toda aquela pressão do Palmeiras em cima da arbitragem durante toda a semana. Pênalti claríssimo, não tem o que discutir. Isso é bobagem, a gente tá vendo aqui, não dá para discutir essa questão aí. O pênalti foi, claro, uma imbecilidade do Richard Rios, porque foi apavorado, estava desesperado no lance. Pode ver, ele vai desesperado no lance e ele nem pensa na bola, ele vai no corpo, nas costas do Everton Ribeiro, que é o jogador do Flamengo. O que está acontecendo é o seguinte, clube grande como o Flamengo, como o Palmeiras, São Paulo, Corinthians, não tem direito de reclamar de nada, sabe? De ficar nessa constância de reclamação. Essa constância. Direito tem, deixa eu corrigir. Tem direito, mas não pode ficar nessa constância. Sabe o que acontece? Desvia o foco. O Palmeiras não tá jogando nada. Tá jogando nada. O Palmeiras tá jogando mal. Ontem no primeiro tempo jogou bem. Tá bom, nos últimos 6 jogos ganhou um jogo. Não é isso? Não é isso? No Brasileiro, nos últimos 4, não ganhou nenhum. Entender, não tá jogando mal, Palmeiras. Não tá jogando o que precisa jogar. Ele está jogando bem, porque se tivesse o Sampaoli, na minha visão, respeito todas as opiniões, se entrasse com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro e com a Arrascaeta, o Flamengo teria ganho o jogo. O Flamengo teria ganho o jogo. O time do Flamengo é melhor. O elenco do Flamengo é melhor que o elenco do Palmeiras. Isso é uma coisa, para mim, inquestionável. Mas é a opção do treinador. Não, eu tenho jogo contra o Atlético, vou poupar os caras do começo. Isso é opção. Eles estão lá, eles sabem o que está acontecendo. Mas eu entendo que se tivesse colocado os 3 para começar o jogo, o Flamengo teria vencido o Palmeiras ontem. Então, isso que vem acontecendo é muito chato mesmo, é uma malícia. Você tira totalmente o encanto de um espetáculo quando você fica só em cima de reclamação. Ontem o Palmeiras, antes do jogo, eu estava ouvindo o Pedro Marques, né? Estava lá comendo churrasquinho, de boa, e estava ouvindo o Pedro Marques, ele informou. Olha, não vai ter entrevista de jogador, não vai ter entrevista de novo. Quando começa assim, começa a cair de produção dentro de campo. E está acontecendo isso com o Palmeiras. Então o Palmeiras trate de rever isso. Falei muito ontem isso na rede social. Trate de rever essa situação para o Palmeiras voltar a brigar por o título. Que tem um único clube no Campeonato Brasileiro que é superior ao Palmeiras, é o Flamengo. É o único. Os outros não são. Nem Botafogo, que está na frente, nem o Grêmio. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco que o Botafogo, tem mais elenco que o Grêmio. Se focar de verdade e esquecer essa história de arbitragem, porque os grandes, 90% dos erros são favoráveis aos grandes, 10% contrário. Quem reclamar é o Bangu, o Olaria, o Goiás. Hoje, né? Hoje, né? Um pênalti ridículo. Esses têm direito de reclamar. Os grandões têm 90% de lances favoráveis no erro. 10% é contrário. Isso é histórico no futebol. Sabe, isso é coisa de juvenil. Ou então é coisa de gente que está querendo aparecer. Sabe? Não tem isso, não. Palmeiras voltar a focar. O Palmeiras tem tudo para fazer um grande campeonato ainda, porque nós não chegamos nem na metade do campeonato. Se continuar com esse mimimi, que você é especialista também, né? História de mimimi. Se continuar com esse mimimi... Ele gosta. É verdade. Se continuar com esse mimimi, não adianta o torcedor do Palmeiras ficar bravinho. O time não vai render dentro de campo. Não influencia jogador. Não influencia uma ova. Claro que influencia. Se o comandante técnico só reclama de arbitragem, vem o presidente da instituição só reclamar de arbitragem. Proibiu todo mundo de falar. É isso que eu falei. Ninguém mais fala. Ô, Vamp, tem uma reclamação também, tá? Do outro lado. Não com relação ao impedimento. Porque o impedimento não tem do que reclamar. Porque tá lá o VAR. Mostrou a tecnologia. Tá impedido, foi marcado. E eu vou perguntar isso pra vocês também. Se é válido mostrar o VAR no telão. Eu acho que é muita exposição da arbitragem. Eu sou o cara que mais ataca a arbitragem. Eu sou o cara que digo que a arbitragem no Brasil é horrorosa. Mas agora, quando você bota o VAR no telão, é muita pressão. Mas na Premier League é assim, viu, cuidado. Mas é pressão no árbitro. Você vê como ele começou a ser vaiado, você vê como ele pensou. Na Copa do Catar, tô perguntando pro Mauro, que não tava lá. Isso começou, né? Na Premier League também é assim, né? Sim, eu tava lá. Agora, eu digo porque no Brasil, a gente sabe como é a torcida. A pressão ontem mesmo. Quando começou a mostrar no telão, era xingar a CBF, começaram a xingar a CBF. Isso gera uma pressão no árbitro que às vezes pode transformar em erro, na minha opinião.
Tô perguntando pra vocês, se vocês acham válido... Eu acho que o árbitro tem que ser capaz de lidar com isso. Deixa mais explícito. É porque eu acho que você aumenta o jogador no ouvido dele. Porque a gente fala, deixa o cara, ele tá escutando, só que aí o jogador vai ficar, olha lá, você tá louco. O árbitro falou, olha lá. Deixa mais explícito o erro. Eu acho que não aumenta coisa nenhuma, fica explícito o erro. Então tá, foi vencido, mas eu acho que pode aumentar uma pressão no árbitro. Ontem não tem que discutir, a linha em lances em que ele tomaria outra decisão. Eu acho que ele pode mudar de decisão pela pressão ali do jogador e do público. Não acho. Não nesse lance, porque aí é tecnologia. Se tá no telão, fica mais explícito o lance. Quer dizer, ratifica... impedimento não tem muito como discutir. Impedimento não tem. Mas o lance de falta, expulsão, ele pode... vender um pouco por causa da pressão. Do impedimento. Porque o resto pode ser interpretativo. O impedimento, não. Não. A linha traça, geral. A linha traça, mostra e fica mais explícito que estava impedido, como foi o caso do lance do Murilo. Era um pezinho, mas era um pezinho, estava impedido. Agora, teve o lance que a torcida do Palmeiras pede uma agressão do Fabrício Bruno ao Richard Rios. Foi esse lance aí, ó, tá a falta, o escanteio. Aí eles ficam disputando, a bola foi embora. Amarelo. Aí, ó, o Fabrício Bruno vem e dá uma ombrada no Richard Rios. Sem a bola em disputa, e a torcida do Palmeiras pede a expulsão nesse lance. Foi agressão, na opinião de vocês aqui da mesa, ó, a bola já não tá em disputa, ele dá essa trombada no Richard Rios. Cartão amarelo, ok. Normal, cartão amarelo. Cartão amarelo, ok. Fora isso, ele dá um empurrão. Aquela de intimidação é uma coisa. Futebol, contrato, debate. É intimidação. Intimidação, sim. Ele quis intimidar, cartão amarelo, tá ok. Os dois vão estranhando já há um bom tempo. Aí não. Não exagero, cartão. O amarelo, sim, pô. A palavra agressão foi muito mal aplicada durante a transmissão do jogo na televisão. Eu achei isso. O Milton Leite, que é um excelente narrador, para mim um dos melhores da televisão, acho que ele não foi muito feliz quando ele falou a palavra agressão. Agressão é uma porrada, um soco. Esse tipo de safanão, empurrou o outro, tudo isso acontece o tempo todo, gente. Acontece o tempo todo no jogo de futebol. Aliás, a gente está começando a cair num outro perigo, que é começar a achar que o jogo de futebol é vôlei, né? Quer dizer, qualquer contato, sabe? Enfim, é difícil isso. Está bem difícil. Você acha que a própria narração pode ter estimulado essa reação? Ele usou a palavra agressão, que eu acho que não caberia ali. Eu acho que não foi muito feliz. Então, aí a pessoa que estava vindo, opa, agressão, pum, já separa a palavra. Sinceramente, gente, olha, vou te dizer, eu não sei como é que o pessoal do Palmeiras não fica constrangido de reclamar de arbitrar o jogo de ontem. O Palmeiras fez um ótimo primeiro tempo, melhor primeiro tempo do Palmeiras em vários jogos. Jogou melhor, poderia ter feito até mais gols. No segundo, cai de rendimento, por uma questão estratégica, que recua também o condicionamento físico, talvez, né, depois de tanta pressão no primeiro tempo. Mas não houve nada, gente. Não houve nada. Pelo amor de Deus, isso não é possível, sabe? Não, o que houve, né, Mauro? Mas amarelo, houve uma trombada ali. Não houve, assim... Não é agressão. Eu vi na rede social o torcedor dizendo que foi roubado. Quer dizer, aí não dá, gente. Sabe, tá virando uma coisa doentia de parte da torcida. Do clube, sei lá. É uma loucura isso, gente. Pelo amor de Deus. É o que eu falei há pouco. Parece que os melhores times da história do futebol perdiam. Não existe time imbatível. Então não pode existir um time que quando ele não vence ou ele perde é porque houve uma interferência a outra. Mas, enfim. Vamp, você acha que merecia só amarelo ou nem amarelo? Isso aí aconteceu? Eu não daria nem amarelo. Nem amarelo? Não. Chamaria para conversar os dois e segue o jogo. Muito comum quando o zagueiro vai para a área, os dois zagueiros, se marca, é muito comum. Um empurra o outro. Vê. Agora, hoje eu vi no jogo do Santos e a arbitragem foi lá para ver. Aquilo é comum direto. Se marcar pênalti. Sim. Por exemplo, a gente está questionando aqui o lance do Palmeiras, né, e Flamengo. Foi muito mais pênalti pro Flamengo do que Santos e... Não, do Goiás o cara ainda foi lá ver o VAR, cara. Santos e Goiás não foi pênalti. Hoje foi o contrário, né? Hoje, quem se projeta contra o adversário é o jogador que está no ataque. Não, mas aqueles trancos assim... O jogador tá parado aqui, aí... Mas é normal aquilo ali, na bola parada. Você vê, os caras puxam a camisa. E ali tá até no ombro com o ombro ali. Aí o Goiás faz um esforço danado para empatar o jogo. Tá tomando 3-1, faz um esforço. E aí vem, e o que eu achei um absurdo foi lá ver,
falou, vou ficar com minha opinião. E Pronto. ele falou depois dos jogadores, né? Dá pra escutar depois. É um vídeo que a gente consegue escutar a conversa dele com os jogadores do Goiás. É um negócio... Meteram a mão no Goiás. E o que ele Bruno Arleu. prova que ele não conhece a regra mesmo, né? Ele viu e falo achou pra que você, aquilo foi ninguém pênalti. conhece a regra. Ele olhou Cada que árbitro foi marca uma pênalti. coisa. É isso, é a Cada pior árbitro coisa marca que uma tem. coisa. É a pior coisa que não tem nenhum critério. Exatamente. Aí você, a sua condição de campeão, de fazer pontos ou não, depende do cara que caiu com você. Se ele é sorte de pegar um cara bom, outra hora ele pode te ferrar. E outra, como eles são incompetentes, eles não vão pra ninguém. Eles são, bumbum de nenê. Pode ser qualquer coisa, com qualquer um, a escala pode decidir um campeonato, que é o fim da picada. Não há um critério, não há uma norma, não há uma lógica. Como é que o cara olha no VAR e diz que isso foi pênalti, gente? Eu queria que ele explicasse. Falou, cara, esse era para dar uma entrevista. Por que você deu pênalti? Explica. Eu não consigo entender por que foi pênalti. Só isso. Só me explica por quê. Eu falo aqui, o Mauro até falou, eu acho que todo árbitro que errou, ele deveria se explicar depois do jogo. O que tem um lance polêmico. Deveria, que nem o VAR de ontem. Que ele vai O garoto, colocar- por que você não chamou o árbitro se o cara dá uma trombada nas costas do outro dentro da área? Entendeu? Quando você tem um erro, o cara tem que se explicar o que aconteceu, o que passou na sua cabeça que você não fez o que De deveria. repente a explicação dele até te convence. Sim. Pode até acontecer, mas você tem que explicar. Ou se ele chamou e o árbitro não quis ver. Pode, é isso. Ele fala, não, peraí. Isso Até para esclarecer. Eu chamei, caso mas do não Goiás, pode acontecer. Hoje- Eu hoje- marquei aqui, eu não vi. Não, eu vi o lance. Hoje não tem como No explicar. caso do Goiás é mais simples. Os caras se sentem mais à vontade quando é um clube pequeno, se sente muito mais à vontade para marcar. Se está jogando lá com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Corinthians, pode ter certeza que não marcaria. Pode ter Ele não certeza. teve nem pressão de torcida. Pode Marcou ter por certeza que conta não marcaria. própria. Quando é o pequeno, o cara se sente à vontade para marcar. Isso é fato.